Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade e ex-cover do L Safadão. E eu criei essa série de 3 episódios para compartilhar minha visão de quais são as 5 habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e principalmente para os próximos anos. E além de falar quais são as 5 habilidades, quero também te ajudar a como desenvolvê-las. E é louco porque essas habilidades, apesar de serem muito importantes, elas são muito pouco estudadas. Bem menos do que deveria. Isso é uma grande oportunidade, né? Porque se você desenvolve essas habilidades, você se diferencia. Isso é meio óbvio, né? Se pouca gente está ligada na parada, quem se liga vai se diferenciar. Então, se você quiser ser uma pessoa diferenciada, acima da média, se não quer se contentar com o medíocre, se liga nessa série, você vai gostar da parada. Detalhe, eu gravei esse conteúdo pela primeira vez há 2 anos atrás, tive ótimos feedbacks, muito feedback legal, 500 mil de pessoas viram isso aí, e eu resolvi masterizar e regravar, atualizando algumas coisas, dando um update da minha visão. Se está vendo pela primeira vez, é nóis, espero que curta. Se você já assistiu, porque além de alguns updates, eu também acho legal sempre ter vários impactos de um conteúdo bacana como esse. Sempre que eu leio um livro legal, eu gosto de ler de novo, porque eu acho que de acordo com o momento da vida, a gente sempre absorve algo diferente. 2 avisos importantes. As habilidades que eu vou falar nessa série, todo profissional de qualquer área precisa desenvolver. Todo mundo precisa, sem exceção. Quer dizer, a exceção é se você não quer se diferenciar, aí não precisa. Segundo aviso, qualquer pessoa consegue desenvolver essas habilidades. Não é pessoas especiais, não tem tanto talento especial, é para todo mundo, sem exceção. Murilo, mas todo mundo precisa, todo mundo consegue, por que todo mundo está desenvolvendo? Simples, porque nem todo mundo está sabendo que precisa e está sabendo que consegue. Tão importante quanto precisar e conseguir é saber que precisa e saber que consegue. Poucas pessoas estão tendo acesso a um conteúdo como esse, poucas pessoas estão lendo os devidos livros, frequentando os devidos eventos, ou então, isso também acontece, é muito comum, as pessoas estão tendo acesso a isso tudo, mas não estão dispostas a mudar. Isso acontece demais. Muita gente sabe da parada, ouve falar, mas não faz. Aí não adianta, papai. E sabe por que não faz? Porque fazer, colocar em prática essas coisas, significa mudar. Mudar significa sair da zona de conforto, e aí muita gente não quer. Ah não, já vai meter esse papo de zona de conforto, bicho. Parece clichê quando fala em zona de conforto, mas é impressionante como nós, seres humanos, nós somos muito bons em nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. A gente é muito bom em enrolar a gente mesmo e não mudar. Então, se a sua mente fica assim, clichê alerte, quando vem o assunto zona de conforto, será que a sua mente não está te enganando para tu continuar na zona de conforto? E eu acho louco porque muita gente quer ter resultado diferente, mas não quer fazer diferente. Aí atrapalha, né, papai? Como disse tio Einstein, insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Aí tu quer dizer que eu vou ter que mudar tudo agora, estopar na barraca, virar artista, virar hippie. Quando eu falo de mudança, não estou falando necessariamente de mudança grande, mudança de cidade, de profissão, de estilo de vida. É outro tipo de mudança que eu estou falando. Estou falando sobre mudar a sua forma de pensar e ver o mundo. É o seguinte, as nossas crenças, as nossas experiências, os ambientes que a gente vive, tudo isso molda a nossa forma de pensar e ver o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu e o que você viveu. Até aí, beleza. O problema é quando o mundo começa a mudar. E o mundo está mudando de uma forma muito louca, nunca antes vista. E aí isso requer você também mudar a sua forma de pensar e ver o mundo para se adaptar à nova realidade. É como atualizar seu software. Se você não fizer isso, você vai ficar rodando com a versão antiga do software, vai ficar para trás. Fosse resumir numa palavra o que eu estou falando, a palavra seria mindset. Mind, mente, set, configurações. Vem de settings, ou seja, configurações da mente. Isso é mindset. Então se o mundo está mudando, a gente tem que estar sempre mudando as configurações da nossa mente. Esse papo de mudança, o mundo está mudando, o mundo sempre esteve mudando, não é não? Sim, o mundo sempre esteve mudando. Meus pais ouviam dos meus avós, eu ouvia dos meus pais, a infância inteira. Na minha época era diferente, as coisas estão mudando. Eu sempre ouvi isso, mas era um papo que eu não dava muita bola. Aí em 2014,
eu fui selecionado para participar de um programa muito interessante no Vale do Silício, na Califórnia. É uma escola chamada Singularity University. É uma escola bancada principalmente pelo Google, que funciona dentro de um parque da NASA, e eles todo ano eles juntam, uma vez por ano, 80 pessoas do mundo todo. No meu ano foram 35 países, para a gente passar 10 semanas morando na NASA e estudando o futuro e as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Aí eu ainda dei o cabeção. Se fosse resumir numa palavra a experiência lá, a palavra seria mindset. A Singularity mudou a minha forma de pensar e ver o mundo, mudou as configurações da minha mente. Lá na Singularity eu aprendi que nós não estamos apenas passando por uma era de mudanças. Nós estamos passando por uma mudança de era. Mudança de era, papai. Já para pensar o que é uma mudança de era? Assim, na humanidade toda, teve basicamente assim, era agrícola, era industrial, era digital, que a gente tá vendo agora, só que a era digital tá acabando. Pera aí, bicho, tá encerrando. O negócio tá moendo com a porra agora. É interessante que a maioria das pessoas só percebe uma mudança de era depois que a mudança ocorre. Quando já entra o livro de história, porque é difícil perceber a mudança acontecendo. E muitas vezes, mesmo quando percebe a mudança acontecendo, muita gente acha que isso não vai afetar a sua vida. É sempre com os outros, nunca é com a gente. Pois eu acho exatamente isso. Eu acho que isso não é comigo não. Eu tô de boa, eu tô seguro. Ó, o que diferencia os profissionais é exatamente a capacidade de perceber as mudanças à medida que elas ocorrem. Porque aí você atualiza o seu software primeiro, muda as configurações da sua mente e quem atualiza primeiro sai na frente. Beleza então, e qual é essa nova era? Um dos meus ídolos na vida é Walter Longo, atual presidente do Grupo Abril, e ele usa essa expressão aqui, ó. Ele chamou de era pós-digital. E eu acho massa pós-digital porque realmente é uma era em que o digital ele virou padrão. O digital virou lugar comum. Em 2017 a gente completou 10 anos do iPhone, 10 anos do surgimento do conceito de smartphone, 10 anos desde que a gente começou a andar com um computador no nosso bolso. É louco, velho, pensar que todo mundo hoje em dia tem na sua mão um computador que é muito, muito, muito mais potente do que o computador que levou o homem para a Lua. E todo mundo tem isso no bolso. E mais louco do que ter isso nas nossas mãos é a gente achar normal. A gente acha normal, não, normal, tudo bem, é muito sentido. Um mega computador no meu bolso. Isso é um exemplo da era pós-digital. Tudo aquilo que nos fascinava, nos deixava impressionados, até nos amedrontava, virou padrão, virou normal, virou óbvio. E isso muda a forma como o mundo funciona. A grande mudança que eu tive na minha vida recente foi que eu virei pai, né? Dá um oi pro pessoal. Oi! E o pessoal quando fala de criança, fala que as crianças nascem com um chip diferente. Eu discordo. Elas nascem igual. A evolução biológica é muito lenta. As crianças hoje em dia, elas não nascem diferentes. Elas nascem num mundo diferente. E assim que elas nascem, o software é atualizado porque é o padrão do mundo que elas estão entrando naquele momento. Quem já viu criança mexendo em revista, tentando dar zoom? Por quê? Porque esse é o padrão do novo mundo que ela adentrou. Os padrões estão mudando, o mundo está mudando. Então a tecnologia digital, essa parada impressionante, ela está cada vez mais presente e isso transforma os mercados e traz um monte de desafio para todo mundo. Para todo mundo, todas as profissões, não tem exceção, não tem isso aqui não se aplica para mim. O pessoal adora inventar desculpa para dizer que a sua área, a sua profissão não está ameaçada pela mudança. Mas é todo mundo, papai. É advogado, é médico, é professor, jornalista, engenheiro, arquiteto, designer, programador, publicitário, contador, empresário, servidor público também. O mundo está mudando para o governo também. É para todo mundo. Tem que atualizar o software. O que fez você chegar onde você está hoje não é o que vai te levar para o próximo nível. Porque o próximo nível exige ajustar as configurações da mente, o mindset. Todo mundo tem que mudar a forma de pensar e ver o mundo. E é exatamente isso que eu venho trabalhando como professor nos últimos anos. Já nas primeiras horas, minha vida sofreu uma transformação incrível. Eu acho que o curso trouxe toda essa transformação interna, da gente ir em busca de mais informação, de sair da caixinha mesmo. Mudança de mindset, assim, absurda. Mudei muita coisa aqui na minha vida. Não tem como você fazer uma reflexão dessas, de autoconhecimento, de ir lá para trás e não sofrer uma transformação. Ela te transforma, é inevitável. Essa série, Habilidades do Futuro, está dividida em 3 episódios. Esse primeiro episódio é a minha visão sobre o futuro. Segundo episódio
as 5 habilidades do futuro. Terceiro episódio, como desenvolver essas habilidades e por onde começar. Então a partir de agora, foco total, papai. Foca em mim! Desliga aí o Spotify, esquece o Zap Zap, desliga a TV. Se tiver no computador, fecha o Xvideos, a janelinha, foca nessa parada aqui, que eu acho que você percebeu já que é um papo importante. Bem, antes de tudo, eu preciso explicar por que diabo eu tô falando essas coisas. Esse papo de habilidade, futuro, de NASA e tal. Então eu vou resumir como eu cheguei nessa visão, nessa teoria, contando um pouco da minha história. Se você já ouviu muito a minha história por aí, não aguenta mais ouvir, tamo junto, não aguento mais contar, mas é importante contar, é importante contextualizar. Seguinte, a maioria das pessoas me conhecem como comediante. Murilo Gun! Murilo Gun! Murilo Gun! Vem aí, Murilo Gun! Aí, Murilão! Murilão! Murilo Gun! Murilo Gun? Isso. Então, entra, Murilo, entra! Uma salva de palmas, Murilo Gun! Mas muito bacana estar aqui na praça, né? Ele tá ali pra casa, ele estudou pra isso. Ele se esforçou, né, velho? Eu passei quase 10 anos viajando pelo Brasil, fazendo show de stand-up, especial pro Netflix, muita coisa pro YouTube. Apresentei programa de televisão no SBT, no Comedy Central, no Multishow, além de um bocado de participação em outros programas. Eu comecei no humor em 2006, mas o que nem todo mundo sabe é que antes do humor eu já tinha 10 anos de outra profissão. Porque em 96, quando eu era adolescente, comecei a trabalhar com internet, estava começando no Brasil a internet, e eu criei na época um site bem simples, mas que ganhou 2 vezes o prêmio de melhor site pessoal no Brasil. Eu fui até entrevistado no Jô Soares para falar do site. Aqui na internet eu vou conversar com Murilo Gun Araújo. É pra cá. Eu sei que surge a curiosidade de saber o que tinha de especial no meu site, né? Você teve aqui, você tinha 13 anos. 13 anos, foi. Né? E o que tinha de tão especial no teu site com 13 Na anos? verdade, meu site era um portal de entretenimento, né? Site pornô. Assim, Com 13 anos? eu escaneava as fotos da Playboy. E na época a Playboy não tinha site. Então assim, se quer Playboy, vem comigo, papai, sabe? Eu concentrava a Playboy no Brasil no meu site. Era isso que tinha no meu site, Playboy da Carla Pérez. Eu comecei muito cedo a empreender coisas. Em 99, eu concluí o primeiro ano do ensino médio, larguei a escola para abrir uma empresa chamada Bit, que era para produzir homepages para empresas. Foi uma das primeiras empresas desse tipo lá em Pernambuco. Murilo Gun Araújo tem 16 anos e já é empresário. A gente também criou projetos próprios, como Peça Comida, que era tipo um iFood lá em 99, só que o pedido via fax e pager. Era gambiarra. Como bom apreciador de comida e sem querer perder tempo, Murilo Gun Araújo criou um site em causa própria. Mas, como ele, 350 pessoas já estão cadastradas no Peça Comida. 350 pessoas, sucesso, hein? Nessa época, com 17 anos, nós captamos R$1 milhão de investimento. O salário mínimo na época era R$120. Esse dinheiro foi para tocar esse projeto Peça Comida e outros projetos. A gente chegou a ter 40 funcionários, virou um negócio grande. E na época eu percebi claramente que tinha uma grande mudança ocorrendo no mundo. E eu tratei logo de atualizar meu software para essa nova era, né? E além disso, eu resolvi dar aulas e palestras naquela época para ajudar as pessoas a atualizarem o software delas. Ele ainda tem espinhas no rosto, mas quando ele fala, merece o respeito e a atenção dos mais experientes aos mais tenros da plateia. Ele é Murilo Gun Araújo, um jovem de apenas 16 anos. Aí em 2000 teve o estouro da bolha da internet, o dinheiro acabou, os investidores fecharam a torneira e a gente quebrou. Aí eu fiz supletivo, entrei na faculdade de administração de empresas, na faculdade virei sócio de outra produtora de site, que acabou virando meu negócio durante a faculdade inteira e durante o MBA que eu fiz em gestão de negócios. Então durante uns 7 anos da minha vida, a minha rotina era simples, era funcionário, cliente, prazo, projetos, sócios, a equipe, e vai lá, presta serviço, arruma cliente e tal. Em certo momento eu percebi que eu estava vivendo uma vida meio em loop. Sabe, uma vida repetitiva, uma vida que todo dia era a mesma coisa, as mesmas coisas acontecendo. E eu comecei a filosofar, porra, será que vai ser assim? Será que eu vou gastar minha única vida num loop infinito de coisas repetidas que acontecem? Será que eu não posso fazer algo mais legal da vida, já que é a única que eu tenho? E foi aí que eu percebi que eu estava com um problema, quando eu fui diagnosticado em 2006 com a síndrome da vinheta do Fantástico.
síndrome da vinheta do Fantástico é um tipo de DPPD, distúrbio psicológico pós-digital, que acarreta as pessoas que no domingo sofrem ansiedades em função da segunda-feira que está por vir. Ela é globalmente conhecida como síndrome da vinheta Fantástico e universalmente conhecida como síndrome do domingo espetacular. E eu fiquei pensando que eu não quero sofrer disso pro resto da vida. Eu não quero sofrer de SVF até aposentar e aí eu fico livre. Eu quero mudar logo, meu amigo. Mudar já, chega. E aí um fato que mudou a minha vida foi quando eu fui eleito para ser o orador da turma da minha faculdade. Não fui eleito porque eu era engraçado, porque eu não era engraçado, não fazia nada de comédia. Eu era um empresário, mas eu era um cara desenrolado, amigo da galera. Me chamaram para ser orador. Eu pensei, pô, para ser orador tem que ser engraçado, papai. Aí eu comecei a estudar na internet por que as pessoas riem. Estudei. Escrevi um discurso, apresentei com meu amigo João Carlos e foi massa, a galera se divertiu, a galera riu e aquilo mudou a minha vida. Porque eu descobri um novo tesão ali que eu tinha de falar as coisas que eu penso e ver a galera se divertindo. Quando acabou a colação de grau, meus colegas saíram pensando assim, agora eu sou administrador. E eu saí pensando, agora eu sou comediante, papai. Como disse lá no discurso meu amigo João Carlos, sucesso é o encontro da competência com a oportunidade. Pois eu tinha acabado de descobrir que eu poderia desenvolver a competência da comédia e tinha uma oportunidade. O stand-up comedy estava começando no Brasil e foi assim que eu comecei na comédia. Aí passei 2 anos criando coragem, né? E saí da empresa, mudei a minha vida completamente e virei comediante profissional. Aí depois de uns anos no humor, me convidaram a dar palestra, contando a minha história, como eu criava as piadas, e eu percebi que o humor poderia ser mais útil do que eu estava utilizando. Seria mais útil se ele fosse utilizado como uma ferramenta para entregar conteúdo. Ou seja, não o humor como produto final que eu entrego, mas o humor como um meio para entregar um conteúdo. E aí comecei a fazer palestra divertida, evento TEDx do Brasil, atendi um monte de empresa e de novo mudei de vida, virei palestrante profissional. Eu nunca fui muito de ficar pensando no futuro muito longo e tal, era mais o próximo ano. Só que eu gosto muito de ler, como vocês podem ver aqui, e aí eu li esse livro aqui, Abundância. Nem tinha sido lançado no Brasil ainda. É um livro que fala sobre o futuro, numa visão otimista. O futuro vai ser melhor do que você imagina. Em vez de falar de catástrofe, de guerra, ele mostra como a tecnologia digital, como essa era pós-digital, pode fazer um mundo melhor. E esse livro falava muito dessa escola chamada Singularity University, que fica lá no Vale do Silício e que junta esse grupo de pessoas todo ano para estudar o futuro. O autor do livro, o Peter Diamandis, é um dos donos da escola, né? E a princípio, quando eu vi falar dessa escola, eu pensei, porra, deve ser louco esse bagulho, hein? Não é pra mim, mas deve ser louco. Aí depois eu pensei, não, por que não é pra mim? Eu sou abusado, eu gosto de pensar grande, quem sabe, né? Aí eu pensei, pô, eu trabalhei em tecnologia lá, sou comediante, a parada meio sexy assim, vou aplicar. O máximo é receber ou não, fiz uma aplicação legal, uma aplicação diferenciada e os caras me aceitaram. E aí eu tive uma experiência incrível, incrível, bizarro. 10 semanas morando com a galera totalmente fora do padrão. Aprendi muita coisa, inclusive inglês, que o meu inglês era péssimo. E pra mim foi um grande desconforto ir pra um lugar sem falar o idioma direito. Eu era o pior que falava. But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Mas no fim das contas, tudo certo. Foi uma experiência incrível, incrível. Lá eu montei uma empresa, montei mesmo, legalmente. Registramos uma patente com o meu grupo. A gente desenhou um aparelho auditivo inteligente para idosos. A gente ganhou com esse projeto o campeonato interno, Startup Weekend, melhor projeto. Fui eleito o orador da turma e fiz um discurso histórico lá no Computer History Museum, o grande palco do Vale do Silício. Mais de 500 pessoas, foi do caralho. Bem, eu achei que era importante explicar como eu cheguei nessa parada. Vamos agora falar de futuro. Lá na Singularity, um dos assuntos mais falados era como a inteligência artificial e a robótica vão impactar o mercado de trabalho. Eu morei lá em 2014 e 2 anos depois, em 2016, fui de novo lá para o Global Summit e o principal assunto continuava sendo esse. Como a inteligência artificial, a robótica
estão mudando o mercado de trabalho. Eu sei que parece um papo meio ficção científica, inteligência artificial, robótica e tal, não sei o quê. Isso assusta um pouco, porque a gente é acostumado a ver essas coisas em filme de ficção, e a gente é acostumado a achar que tudo que está em filme de ficção não vai acontecer. Ah, não, isso é conversa de filme, isso é coisa de filme. E não é porque o filme retrata que não vai acontecer, porque muitas vezes os roteiristas de Hollywood, eles bebem da fonte dos futuristas. E aí eles falam de coisas que é ficção, mas tem grandes chances de acontecer. Por exemplo, em Star Trek, tinha lá Bluetooth, tinha tablet rolando nos Jetsons, tinha Skype rolando, já tinha e-book, Simpsons, tinha Google Glass, De Volta pro Futuro, tinha aquele videogame que você interage. Então Hollywood, ele bebe da fonte de futuristas, só que Hollywood sempre adiciona uma camada de imaginação, bota um drama, uma história de alguém querendo comer alguém e tal. Mas assim, no fundo, a base tem uma grande probabilidade de fazer sentido. Hollywood é tipo Nelson Rubens, aumenta, mas não inventa. Ok. Então, para ficar mais claro, quando eu falar robótica ou inteligência artificial, entenda como qualquer coisa que é feita por uma máquina ou por um computador. Então, por exemplo, hoje em dia, você liga para o call center. Normalmente quem te atende agora é um software, é um computador que conversa contigo. Boa noite. Boa noite. Em função das altas temperaturas e pouca chuva, economize água. Caso identifique desperdício, denuncie, fale com um de nossos atendentes. Para informações sobre falta de água ou vazamento de água e esgotos, digite 1. Aperta 1 aí! Já pode pensar que aquele computador está substituindo um monte de pessoas. Você vai no shopping, vai pagar o estacionamento do shopping, não tem mais ninguém para você pagar, é uma máquina. Você vai no pedágio, a catraca abre, né, tem lá o sem parar, elimina a pessoa, você vai. Né? É louco que se você for no pedágio e pagar em dinheiro, a moça lá do pedágio, ela te oferece para botar o sem parar. Isso é louco porque quanto mais ela oferece para você colocar o sem parar, e quanto mais ela consegue vender o sem parar para você, mais o emprego dela está ameaçado. Eu acho que é a única profissão do mundo, quanto mais você vende, mais pode ser demitido porque vendeu muito sem parar, e aí vai ter menos cabines com pessoas e mais cabines sem parar, enfim. Fecha parênteses que eu nem abri. A tecnologia é uma parada louca porque assim, tem coisas que ficam tão onipresentes, que viram tão padrão, que a gente nem percebe o quão elas são fodas. Esse exemplo aqui, ó. O século XXI já chegou. Esta é a sensação que você tem ao entrar numa agência de um grande banco, onde o computador conversa com você. A conversa se dá através de teclados e telas em que suas perguntas são respondidas em poucos segundos. Hoje, já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e códigos secretos. Uma outra novidade ainda em fase de testes é esta máquina, uma espécie de mini agência, capaz de cobrar contas e fazer depósitos e pagamentos. E o futuro não para aí. Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam feitas sem dinheiro ou cheque. Apresentado o cartão e digitado o código nesse terminal, o que vai acontecer? Vai acontecer o débito na conta do cliente e o crédito na conta do lojista. Isso em quanto tempo? Em 15 segundos. E para quem não acredita que pelo menos nos bancos o ano 2000 já chegou, mais uma surpresa. Um computador que fala e fornece saldos de contas bancárias por telefone. A matéria começa falando de caixa eletrônico, mas vê como ela acaba. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? Muito incrível, né? Essa matéria é de 83, o ano que eu nasci. Isso me faz pensar como vai estar o mundo quando a minha filha, que hoje em dia tem 2 anos, tiver a minha idade. Há 2 anos atrás, eu não conhecia nenhum exemplo disso no Brasil. E aí, de 2 anos para cá, meu amigo, um monte de exemplo apareceu. E pode anotar, daqui a pouco isso vira padrão. Daqui a pouco isso vira normal. A gente nem mais para pensar que está interagindo com a máquina, uma parada que antes era de uma pessoa que fazia. Por exemplo, qualquer máquina, vocês vendem machine. Uma vending machine é um robô. Não é um robô humanoide, mas é um robô. Você aperta o botão, ele abre um negocinho, o chocolate cai, né? Mas a gente acha normal, já virou padrão. Quando eu morei lá no tempo, lá no parque da NASA, eu lembro toda vez que eu saía do parque, lá eu saía pouco, porque a gente ficava com a noia de sair, perder alguma coisa legal que acontecia, mas enfim, quando eu saía, eu sempre via um carro autônomo do Google
aquele carro que dirige sozinho. A gente sempre via por ali, achava o máximo, meu Deus, que louco e tal. Ficava procurando os carros. E aquilo nada mais é do que mais um exemplo de um software, de uma máquina fazendo a atividade humana que é dirigir, né? E parece que a conclusão é que depois de 200 anos que inventou o carro, agora a turma percebeu que a gente não é bom em dirigir. Dirigir é uma tarefa repetitiva, padronizada. Você pode delegar para um software para ele fazer muito melhor que você, com menos acidente e com mais eficiência. A gente está discutindo no momento esse negócio de Uber versus táxi. Treta grande vai ser quando o Uber vier sem o motorista. Aí vai ser treta maior ainda. Talvez a minha filha nunca tenha que aprender a dirigir. Não precisa. É uma habilidade que vai tornar, a não ser que seja por prazer, mas não tem mais necessidade. Um outro segmento com muito impacto, né? Segmento de construção civil, né? Tinha colegas meus da Singularity que estavam construindo lá um protótipo de uma impressora 3D de casa para poder imprimir uma casa roboticamente. De 2 anos para cá já tem um monte de coisas dessas acontecendo e daqui a pouco vira mais um padrão. Essa parada é real mesmo, mas eu acho que é para profissões mais operacionais, né? Você acha isso mesmo? É não, papai. Na primeira versão da minha série eu mostrei uma matéria da Veja que mostra textos sendo escritos por uma máquina, um algoritmo capaz de escrever matéria, notícia, romance, muito louco. Lá na Singularity eu conheci uma startup chamada Narrative Science, que tem um software que escreve as matérias do site da Forbes e de outros veículos. Ou seja, jornalista, uma profissão que a gente nunca imaginaria que estaria ameaçada por um software, pode sim estar ameaçada. E é louco quando eu vejo jornalistas de verdade escrevendo matérias falando sobre essa startup, o quanto ela é foda, ou seja, o próprio jornalista divulgando o que pode tirar o trabalho dele. É tipo o esquema da moça sem parar. Até o mercado de idiomas e tradução pode estar ameaçado. Eu me lembro que em 2013, antes de ir para Singularity, eu fazia no meu YouTube uma sériezinha em que eu lia jornal e comentava o futuro das coisas. E na época, ver qual foi a minha visão de futuro para os idiomas. Cria-se um esquema de aprendizagem personalizada, machine learning, ou seja, o meu aplicativo começa a entender melhor o jeito que eu falo, à medida que eu falo com ele, começa a perceber o meu sotaque e cada vez aprimorar. E esse aprimoramento fica na nuvem, de modo que em qualquer aplicativo que eu usar e acessar essa nuvem, ele vai ter o meu padrão de fala reconhecido. E aí imagina, em vez do aplicativo ser no celular, ser uma espécie de um fone de ouvido aqui, que você fala e ele se conecta Bluetooth com o fone de ouvido da outra pessoa e ela já ouve no fone de ouvido no idioma dela. E as pessoas podem conversar sem precisar saber o outro idioma. Viajei? I don't think so. Alguns anos depois, isso surgiu e pode ser que um dia não faça nem sentido a gente aprender tantos idiomas se a gente tem uma parada que traduz qualquer idioma pra gente. Cara, eu enxergo assim como se existisse assim, uma lista fictícia das habilidades humanas que os computadores não conseguem fazer. Só que do tempo pra cá, todo dia, parece que estão arriscando algumas coisas porque o computador passa a aprender a fazer. Profissões clássicas como advogado e médico, né? São as profissões que a minha geração foi criada com a mensagem de que essas são as profissões mais nobres e mais de sucesso. Advogado e médico são áreas que vão sofrer grande impacto na tecnologia, mas muito mesmo. Um software consegue analisar milhões de processos, cruzar com as jurisprudências, cruzar com as leis de todo mundo em poucos segundos e já sugerir uma decisão para um caso. Mas como é que é? O robô vai chegar no juiz, vai argumentar com o juiz, persuadir o pessoal? Velho, não quer dizer que a tecnologia vai tirar todos os empregos de todos os advogados do mundo. Não é. Quase nenhuma profissão vai acabar completamente. A questão é que vai impactar imensamente. Vai tirar uma parcela das profissões. Todo mundo que estiver fazendo um trabalho repetitivo, rotineiro, aquele advogado que escreve sempre a mesma petição, dentro do mesmo padrão, meu amigo, se é para ser dentro do padrão, a máquina faz isso lindamente. Não dá para competir com ela. Médico é a mesma coisa. Se você é um médico que faz sempre tudo igual, repetitivo, padronizado, você é ameaçado também. Se você só prescreve as mesmas coisas sempre, se ligue, papai. Lembre sempre que o software ele pode ter acesso a todos os laudos, papers e pesquisas científicas do mundo em poucos segundos e já tomar decisões e fazer sugestões de procedimentos e tal. É concorrência pesada. Até mesmo artista, bicho. Teve filme escrito por um algoritmo.
Teve trailer de filme feito por um Watson da IBM. O software analisou vários filmes de terror, analisou o filme lá em questão e propôs como seria um trailer baseado na análise dele. Tem um desafio agora para uma máquina fazer um TED Talk. Estão oferecendo 4,5 milhões se quem conseguir até 2020 fazer um software, uma máquina, fazer uma palestra. É engraçado que essa capacidade de falar, de se comunicar, de se expressar é uma coisa muito humana, mas o software está evoluindo forte nisso. A gente está atingindo um momento de quase que paridade do ser humano em relação à capacidade da máquina reconhecer e entender uma conversa. Em 2013, antes da Singularity, eu fazia uma série no YouTube sobre o futuro das coisas e eu fiz uma previsão justamente sobre isso, sobre entendimento da comunicação. Esse lance de tecnologia substituindo humanos é uma parada que eu há muito tempo sabia, muito antes de Singularity, qualquer coisa assim, que estava rolando, mas eu não tinha noção da velocidade do bagulho. Então o gráfico que a gente mais via nas aulas lá era o gráfico, a curva linear versus a curva exponencial. Lembra na escola PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica? É basicamente aquilo. A progressão geométrica vai duplicando, ela cresce muito louca, porque sempre duplica. A progressão aritmética cresce mais devagarzinho, é mais linear, vai apenas adicionando um pouco linearmente. E daí, velho, que as tecnologias elas sempre crescem exponencialmente. É a lei de Moore, né, que fala que a cada X meses a tecnologia duplica a performance e reduz o custo pela metade, ou seja, crescimento de performance exponencial. E o grande problema é que nós pensamos linearmente. Quando a gente vai prever o futuro, a gente sempre olha o histórico do passado e tenta fazer uma projeção, aquele mesmo ritmo do passado, projetado para frente de forma linear. Só que a tecnologia está cagando para a sua forma de projetar o futuro. Ela está crescendo exponencialmente e você que se vire para acompanhar. Essa foi uma das grandes mudanças de mindset para mim que a Singularity trouxe, de como pensar exponencial. A gente subestima muito as coisas, a tecnologia, achando que vai demorar para acontecer e sempre acontece antes do que a gente imaginava, quando a gente viu, já foi. E é louco como as coisas mudam, porque em 2014 a gente via um carro autônomo e ficava, ai meu Deus, que coisa louca. Na época eram carros normais, adaptados, tinha que ter humano dirigindo e tal, pelo menos no volante. 2 anos depois, apenas 2 anos depois, quando eu fui na Singularity em 2016, já era tudo diferente. A gente via um monte, não tinha esforço para ver, eram vários circulando ali ao lado da série do Google. Não era mais um carro adaptado, era um carro específico para isso, não tinha que ter humano no volante, até a legislação mudou. Em 2 anos, a quantidade de mudança que houve é muito louco. Enfim, tudo isso me fez perceber que a gente tem que atualizar o software urgentemente. Rapaz, eu tô ficando assustado com esse negócio agora, velho. Ó, eu tenho uma visão muito otimista de que vai dar tudo certo. Eu vejo a movimentação de grandes empresas aí, Google, Facebook, IBM, Microsoft, para criar diretrizes, criar limites da tecnologia, questões éticas, né? E isso é muito importante. Eu falei muito sobre os empregos que vão deixar de existir, mas é importante lembrar que novos empregos vão ser criados. Eu tenho certeza que não vai faltar trabalho. Pode até faltar emprego, mas não vai faltar trabalho. A gente não pode, de jeito nenhum, olhar a tecnologia como ameaça. A Casa Branca, no governo Obama, fez um plano estratégico, um comitê só para entender esse negócio. Eles fizeram um relatório dizendo que a inteligência artificial vai tirar emprego sim, mas também vai gerar novos empregos e vai ajudar a resolver problemas globais. Se você quiser ver o relatório, eu vou te mandar por e-mail. São 48 páginas da equipe de Obama, vale a pena ler. Tem muita tecnologia massa ajudando a combater pobreza, a combater lavagem de dinheiro, que descreve coisa para deficiente visual. Então eu vejo a gente se unindo cada vez mais com as tecnologias, colaborando com elas. Bem, resumo da ópera. Sabe qual vai ser o grande diferencial do ser humano? O grande diferencial do ser humano vai ser humano. As habilidades que são intrinsecamente e unicamente humanas é que vai diferenciar a gente das máquinas, dos softwares. E essa é exatamente a base da minha teoria sobre as habilidades do futuro.
Essa minha teoria, ela é uma combinatividade de várias coisas que eu vi. Primeiro, é a combinatividade de uma teoria do ano que eu nasci, teoria de Howard Gardner, do livro Estruturas da Mente, que ele fala sobre a teoria das múltiplas inteligências. Segundo, eu combinei com um paper de Oxford, do final de 2013, que fala o quão suscetível os empregos estão para automação, e ele criou um ranking muito louco. Terceiro, a minha experiência lá na NASA, imersão total em futurismo por 10 semanas. E quarto, os meus estudos sobre futurismo, porque eu adoro ler sobre isso, revistas, livros, pesquisar na internet. Então, eu combinei essas 4 coisas e cheguei nas 5 habilidades que eu acho que vão fazer a diferença no mercado de trabalho atual e principalmente nos próximos anos. Esse primeiro episódio tem um grande objetivo: explicar para você por que é tão importante aprender as habilidades do futuro. E todo o processo de aprendizagem tem que começar com o porquê. Por que eu tenho que aprender isso? Porque o porquê é o motivo que gera ação, que gera motivação. A gente se acostumou na escola a receber um monte de coisa que a gente tem que aprender e ninguém explica pra gente o porquê. Então eu quis começar esse primeiro episódio focando no porquê, e no segundo episódio vem as 5 habilidades do futuro. Eu também resolvi deixar as 5 habilidades pro segundo episódio, porque eu aprendi com a Globo que é legal deixar um suspense pro próximo capítulo. Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar.